Você já percebeu como, de repente, o amor parece ter se tornado um território instável, quase perigoso, como se qualquer aproximação profunda pudesse desmoronar em silêncio, desaparecer entre mensagens visualizadas e não respondidas, ou se diluir na pressa de alguém que simplesmente não quer permanecer? É nesse ponto que Zygmunt Bauman surge quase como uma sombra lúcida dentro da nossa época, apontando para algo que tentamos evitar. Não é que o amor tenha se tornado impossível, é que nós nos acostumamos a tratá-lo como algo que deve ser fácil, rápido e descartável. Começamos a agir como consumidores de afetos, e não como participantes de um encontro verdadeiro. E Bauman nos olha com aquela calma quase desconfortante, como se soubesse o que tentamos esconder de nós mesmos. O medo de nos vincularmos é maior do que o desejo de sermos amados. Ao longo dos últimos anos, vimos nascer uma nova forma de relação, marcada por conexões rápidas, contatos superficiais e promessas frágeis. Tudo parece bonito no início, mas dura pouco, como se fosse feito de vapor. Bauman chamou isso de modernidade líquida, e parece que o amor também derreteu dentro dela. Ele se tornou leve, escorregadio, escasso em profundidade. Pessoas se aproximam rapidamente, mas se afastam na mesma velocidade, como se qualquer laço mais firme representasse uma ameaça à própria liberdade. É uma era em que a busca por segurança emocional se confronta com o pavor de perder a autonomia. E esse conflito interno nos deixa suspensos entre o desejo e o medo. É curioso pensar que nunca tivemos tantas opções, tantas formas de conhecer alguém, tantos caminhos para viver histórias novas. No entanto, nunca estivemos tão inseguros sobre onde pisamos. Em qualquer conversa, existe a sensação de que tudo pode acabar repentinamente, sem explicações, como se a fragilidade fosse a regra e não a exceção. Esse comportamento quase automático de pular de uma relação para outra, ou de fugir ao primeiro sinal de profundidade, não surge do nada. Ele nasce, segundo Bauman, da cultura da descartabilidade. Aquilo que exige esforço é evitado, aquilo que demanda entrega é adiado, aquilo que dói é substituído por algo rápido, leve e supostamente mais fácil. Mas será mesmo mais fácil? Ou estamos apenas criando versões cada vez mais sofisticadas da nossa própria solidão? Bauman diria que amamos como quem navega em águas agitadas, tentando não afundar, mas também evitando remar demais. Queremos a sensação do encontro sem correr o risco da permanência. Queremos intimidade sem vulnerabilidade, carinho sem exposição, desejo sem consequências. E a pergunta que começa a ecoar por dentro, quase como um incômodo inevitável, é: quanto dessa instabilidade vem das outras pessoas e quanto vem de nós mesmos? Estamos realmente encontrando parceiros frágeis ou somos nós que estamos enfraquecendo os laços antes mesmo que eles tenham tempo de se firmar? O mais intrigante é que estamos sempre prontos para culpar o outro. Dizemos que ninguém quer compromisso, que ninguém sabe amar, que todos são imaturos demais. Mas Bauman nos provoca a olhar para algo mais profundo. Será que nós, no fundo, também não fomos moldados por essa lógica? Será que não aprendemos a amar com medo, a desejar com receio, a nos aproximar já preparando rotas de fuga? Talvez seja por isso que tantas histórias começam com intensidade e terminam com silêncio. Não faltou conexão, faltou coragem. Não faltou química, faltou presença. E essa ausência não tem a ver com falta de sentimento, mas com excesso de insegurança. Vivemos numa sociedade que ensina que tudo deve ser prático, eficiente, substituível, até mesmo pessoas. E quando internalizamos essa lógica, começamos a nos comportar como se as relações fossem produtos com prazo de validade. Ao menor sinal de dificuldade, descartamos. Ao primeiro conflito, perdemos o interesse. Mas o amor, como afirma Bauman, não é um objeto. Ele não é líquido por natureza. Fomos nós que o tornamos assim. É por isso que muitos de nós vivem num estado permanente de quase relacionamento, sempre na superfície, sempre na expectativa, mas raramente na experiência plena. E talvez a pergunta mais desconfortável, e a mais necessária, seja esta: o que estamos temendo tanto? Porque quando olhamos com sinceridade, percebemos que não é o outro que nos apavora, é o que o outro desperta dentro de nós.
A profundidade exige honestidade, e a honestidade exige coragem para mostrar partes que preferiríamos esconder. Então corremos, fingimos indiferença, adotamos posturas distantes, e no fim, reclamamos da falta de laços justamente porque passamos a vida evitando criá-los. Bauman nos convida a enxergar tudo isso com uma lucidez quase cruel, mas necessária. Ele nos lembra que a fragilidade dos laços não é um destino, é uma escolha, consciente ou não. E enquanto fugirmos das consequências da entrega, continuaremos presos num ciclo de relações efêmeras, como se estivéssemos sempre voltando ao mesmo ponto de partida, carregando as mesmas inseguranças, repetindo as mesmas histórias. A modernidade líquida explica, mas também alerta, porque nada pior do que perceber que os laços se tornaram frágeis demais justamente por nossas próprias mãos. A pergunta que fica pairando no ar é simples e profunda. Se tudo é tão líquido, tão escorregadio, tão frágil, então o que ainda pode nos sustentar? E é exatamente por esse caminho que avançamos com nossos pensamentos, onde Bauman nos conduz a entender como essa fluidez emocional molda nossas escolhas mais íntimas, mesmo quando acreditamos estar no controle. À primeira vista, tudo parece simples. Duas pessoas se conhecem, trocam mensagens, riem, compartilham histórias, criam uma intimidade rápida, quase imediata. Mas basta um detalhe fora do lugar para que tudo se desfaça, como se o encanto dependesse de uma estabilidade que ninguém está realmente disposto a construir. Você provavelmente já viveu algo semelhante. Aquela conversa que parecia promissora, aquela conexão que parecia rara, aquela sensação quase involuntária de que finalmente algo poderia dar certo. Mas, de repente, sem aviso, a pessoa some. As mensagens diminuem, as respostas esfriam, o interesse evapora, e você fica tentando entender onde foi que a ligação se desfez. É nesse momento que Bauman parece surgir ao seu lado, como alguém que observa a cena com uma clareza inquietante, dizendo que não foi você, nem a outra pessoa. Foi a lógica líquida que moldou toda a experiência desde o início. Bauman insiste que vivemos numa época em que estamos condicionados a acreditar que sempre existe algo melhor esperando por nós. É como se cada pessoa fosse uma estação temporária, não um possível destino. E essa sensação se amplifica com a quantidade infinita de escolhas que a tecnologia oferece. Ele descreve essa dinâmica como um mercado emocional, onde avaliamos, testamos, experimentamos e descartamos com a mesma rapidez com que trocamos de aplicativos. Uma conexão profunda se torna quase acidental, rara como um deslize, porque tudo parece substituível. E quando algo parece substituível, deixamos de lutar por isso. Imagine, por exemplo, uma pessoa que você conhece hoje. Vocês saem, conversam, dividem momentos que parecem significativos, mas no dia seguinte ela abre o celular e se depara com dezenas de novas possibilidades, novos rostos, novos caminhos. De repente, o vínculo que parecia promissor se enfraquece diante do peso do "e se?". E se existir alguém melhor? E se eu estiver me limitando? E se isso não for exatamente o que eu quero? A modernidade líquida nos ensinou a desconfiar daquilo que exige escolha definitiva, porque escolher uma pessoa significa renunciar a todas as outras, e renunciar se tornou um gesto assustador. A liberdade, que deveria nos fortalecer, começou a nos paralisar. O mais curioso é que, mesmo com tantas possibilidades, a solidão não diminuiu. Ela mudou de forma. Tornou-se suave, silenciosa, escondida dentro de rotinas agitadas e conversas rápidas. É comum encontrar pessoas que nunca estiveram tão acompanhadas e, ao mesmo tempo, nunca se sentiram tão sozinhas. Bauman explica que essa solidão não nasce da ausência de conexões, mas da ausência de profundidade nelas. Estamos cercados de contatos, mas com poucos vínculos. Estamos sempre disponíveis para conversar, mas raramente presentes de verdade. E essa contradição cria uma sensação estranha, como se estivéssemos sempre à beira de algo que nunca se concretiza. Uma das imagens mais marcantes da modernidade líquida, descrita por Bauman, é a de dois indivíduos que caminham lado a lado, mas nunca realmente se tocam. Eles mantêm uma distância confortável, segura, calculada. Há companhia, mas não há entrega.
Há interesse, mas não há compromisso. E no fundo, ambos sabem disso. Ambos sabem que basta um pequeno desconforto para que essa caminhada conjunta se dissolva. O vínculo é frágil porque foi construído com a lógica da leveza, não com a lógica da permanência. Mas talvez a parte mais inquietante seja perceber que muitas dessas dinâmicas não são conscientes. Não acordamos pela manhã desejando relações superficiais. Elas simplesmente acontecem, quase como o resultado inevitável de um ambiente que nos habituou à fluidez. Bauman afirma que não somos apenas influenciados pela modernidade líquida, somos moldados por ela. E quando a descartabilidade se torna um hábito, começamos a tratá-la como normal. Até nos orgulhamos disso, dizendo que não nos apegamos fácil, que não dependemos de ninguém, como se a independência emocional absoluta fosse um sinal de força e não de medo. Pense em quantas vezes você já se pegou criando expectativas silenciosas, imaginando possibilidades, acreditando que aquela conexão poderia crescer. E ainda assim, ao menor sinal de vulnerabilidade, você se afastou primeiro. Talvez para não parecer fraco, talvez para não correr o risco de gostar demais. Bauman nos convida a reconhecer que esse movimento não é apenas nosso, é coletivo. Estamos todos aprendendo a amar dentro de um cenário que nos ensina a não confiar na estabilidade, porque a estabilidade parece sempre prestes a se romper. Ainda assim, existe algo de misterioso nessa dinâmica, porque embora fujamos do compromisso, continuamos desejando encontrar alguém que nos veja além da superfície. Continuamos procurando uma intimidade verdadeira, mesmo que não saibamos mais como construí-la. Esse paradoxo é talvez o aspecto mais humano da modernidade líquida. Queremos ser livres, mas também queremos ser amados. Queremos autonomia, mas também queremos presença. Queremos multiplicidade, mas também desejamos singularidade. E é dentro desse conflito silencioso que muitos de nossos relacionamentos se desfazem antes mesmo de começar. A vida amorosa na sociedade líquida funciona como um jogo de aproximação e fuga, desejo e medo, encontro e desaparecimento. A cada nova tentativa, carregamos a esperança de que algo seja diferente, mas repetimos padrões que nos afastam da profundidade que buscamos. Bauman explica que essa oscilação não é um erro pessoal, mas um sintoma de um tempo em que os vínculos perderam a solidez que tinham no passado. Ainda assim, ele deixa uma brecha, quase um convite. Será que essa fluidez é realmente inevitável? Ou estamos apenas seguindo um fluxo sem questionar? Você talvez perceba que muitos dos seus próprios comportamentos fazem mais sentido do que pareciam. E é exatamente aqui que começa o ponto de virada. Entender não apenas como agimos dentro da modernidade líquida, mas como ela age dentro de nós. É nessa direção que seguimos nossa jornada, onde Bauman nos leva a um mergulho ainda mais profundo sobre as consequências invisíveis dessa fluidez emocional que molda nossas vidas sem que percebamos. Há um momento, quase silencioso, em que percebemos que algo mudou dentro de nós. Não é uma ruptura clara, não é uma decisão explícita. É algo mais sutil, uma mudança de postura, de ritmo, de expectativa. É como se tivéssemos aprendido a esperar menos do amor e mais da liberdade. Mas uma liberdade cheia de limites invisíveis, marcada pela ansiedade de nunca se prender a nada que possa nos quebrar. É aqui que Bauman se aproxima novamente, com aquela lucidez que incomoda, e diz que os laços líquidos não se desfazem apenas entre as pessoas, mas também dentro de cada um de nós. Somos feitos de rachaduras emocionais que aprenderam a não se fechar completamente. Bauman não está interessado apenas nos relacionamentos em si, mas no tipo de ser humano que a modernidade líquida produz. E talvez essa seja a virada mais profunda. A fluidez amorosa não é apenas um fenômeno externo. Ela molha a alma. Ela nos transforma em pessoas que buscam o amor com cautela, como quem toca a água fria com a ponta dos dedos antes de entrar. Queremos contato, mas tememos a profundidade. E esse medo silencioso, parece crescer à medida que o mundo se torna mais acelerado, mais imprevisível, mais instável. Afinal, como construir algo sólido num tempo em que quase tudo é provisório? Mas será que essa liquidez é realmente inevitável? Ou será que nos acostumamos tanto à facilidade que perdemos a musculatura emocional necessária para sustentar relações reais?
Pense em quantas vezes você já desistiu de alguém por cansaço, ansiedade ou simples falta de paciência. Quantas vezes você julgou uma pessoa não pelo que ela era, mas pelo que ela deixou de atender dentro de um ideal instantâneo. Vivemos tão mergulhados na velocidade que passamos a esperar que os sentimentos aconteçam da mesma forma, rápidos, claros, indolores. Só que o amor, no fundo, nunca funcionou assim. E talvez nunca vá funcionar. Há uma imagem pouco explorada da modernidade líquida que Bauman insinua, mas raramente é discutida, a do indivíduo que carrega um medo profundo de ser visto. Não visto superficialmente, mas visto de verdade. Porque ser visto implica responsabilidade. Implica permitir que alguém testemunhe nossas contradições, nossas falhas, nossas partes que preferiríamos esconder. E, num mundo onde a performance substituiu a vulnerabilidade, abrir-se torna-se quase um risco existencial. Então, nos protegemos. Construímos versões editadas de nós mesmos, leves, rápidas, inteligentes, interessantes o suficiente para atrair, mas não profundas o suficiente para permanecer. E isso cria um paradoxo curioso. Buscamos relações que preencham nossos vazios, mas mostramos apenas superfícies. Como esperamos ser amados em profundidade quando oferecemos tão pouco de nós? E como podemos cobrar compromisso se estamos sempre prontos para fugir? Talvez Bauman tenha razão ao sugerir que o problema não é a falta de amor, mas a falta de condições emocionais para sustentá-lo. Vivemos tão ocupados tentando evitar a dor que acabamos impedindo qualquer possibilidade real de conexão. O mais surpreendente é que muitas dessas dinâmicas surgem nos pequenos detalhes do cotidiano, quase imperceptíveis. A mensagem deixada sem resposta porque não quero parecer interessado demais. O encontro evitado porque acho que isso vai me bagunçar. A pessoa incrível que deixamos escapar porque não era o momento ideal. Quantos momentos significativos deixamos de viver porque fomos treinados para proteger demais o próprio mundo interno? E quantos vazios criamos justamente por nos proteger tanto? Em conversas profundas, Bauman costumava insistir que a modernidade líquida não destrói o amor. Ela altera sua estrutura. Em vez de um compromisso duradouro, ele se torna um acordo temporário. Em vez de um vínculo construído, se torna uma experiência consumida. Em vez de um processo, se torna um evento. E essa transformação silenciosa tem consequências enormes. A principal delas é a forma como passamos a nos enxergar, como alguém que deve sempre estar pronto para partir. Mas quem consegue amar com profundidade quando vive permanentemente preparado para ir embora? É aqui que surge talvez a pergunta mais incômoda desta parte. Será que ainda sabemos amar? Ou apenas sabemos desejar? Porque desejar é leve, rápido, excitante. Amar, por outro lado, é trabalhoso, exige escolhas, renúncias, paciência. E num mundo que celebra a variedade infinita, escolher parece quase uma ofensa à liberdade. Mas será que a verdadeira liberdade está mesmo em não escolher? Ou está justamente em decidir por algo, ou alguém, e sustentá-lo apesar da fluidez ao redor? Bauman diria que escolhemos menos porque temos medo de perder, não porque queremos ganhar. E essa lógica cria relacionamentos que começam com intensidade, mas terminam com vazio. Pessoas que se aproximam rapidamente, mas nunca totalmente. Histórias que parecem promissoras, mas se desfazem por detalhes que, no fundo, escondem medos muito maiores. E então surge a revelação inesperada. Não são os outros que tornam tudo tão líquido. Somos nós. E talvez seja essa a verdade mais difícil de admitir. Não porque ela nos acusa, mas porque nos responsabiliza. Se somos parte do problema, também podemos ser parte da solução. E essa possibilidade, esse pequeno brilho, abre um caminho inesperado. Surge então uma nova inquietação. Se a modernidade líquida molda nossos vínculos, como podemos recuperar alguma solidez emocional? Existe uma forma de reconstruir o amor sem voltar ao passado, mas também sem afundar na descartabilidade? Bauman acredita que sim, mas esse caminho exige coragem e consciência. É exatamente isso que investigaremos. A partir de agora, onde o foco deixa de ser apenas o comportamento social e se volta para a transformação íntima que precisamos enfrentar para amar de verdade em um mundo tão instável.
Às vezes me pergunto em que momento deixamos de perceber que estávamos nos transformando em observadores da própria vida, como se nossos afetos fossem vitrines e nunca mais janelas abertas. Mas é curioso como em alguns momentos isolados, a realidade nos sacode de forma tão inesperada que somos obrigados a enxergar o que sempre esteve ali. Lembro de uma história que ouvi de uma professora de sociologia. Ela dizia que certa vez, ao entrar em uma sala cheia de adolescentes, pediu que cada um escrevesse o nome de uma pessoa em quem realmente confiava. A maioria não preencheu nada. Alguns colocaram o nome da mãe. 1 ou 2 escreveram o nome de algum amigo. Mas o restante deixou a página em branco. Não por falta de afeto, mas porque o simples ato de registrar um nome parecia perigoso demais. Não queriam se comprometer nem mesmo com a ideia de compromisso. Aquela folha vazia dizia mais sobre a nossa era do que qualquer estatística. Mostrava o medo do vínculo, o receio de perder, o desconforto com a entrega. Talvez seja por isso que vivemos tantas histórias interrompidas. Uma moça contou que após 6 meses conversando com alguém todos os dias, foi deixada no vácuo sem explicação. Não houve briga, não houve desgaste, não houve nada, apenas silêncio. Ela dizia que o mais assustador não era o fim em si, mas o fato de ter percebido que, apesar de tudo, já esperava por isso, como se tivesse aprendido a antecipar o abandono. E no fundo, todos nós sabemos que essa expectativa não nasce do acaso, nasce da cultura que transforma relações em testes temporários, como se cada pessoa fosse um rascunho facilmente substituível por outra que, teoricamente, ofereceria menos riscos, mais conforto, menos atrito. É nesse cenário que episódios improváveis acontecem. Um rapaz desabafou certa vez que só percebeu que estava emocionalmente exausto quando se viu incapaz de responder um simples "Oi". Ele tinha acumulado tantas conexões superficiais, tantos diálogos fragmentados, tantas conversas que nunca evoluíam, que sua mente começou a tratar qualquer tentativa de aproximação como ameaça. É paradoxal. Nunca estivemos tão disponíveis e, ao mesmo tempo, tão saturados. Nunca tivemos tantas opções e tão pouca disposição para escolher. É como se estivéssemos presos em um looping de quase amores, quase começos, quase encontros. Excesso de possibilidades não ampliou nossas chances de amar, apenas multiplicou nossas estratégias de fuga. É surpreendente como esse comportamento se infiltra em áreas que achávamos imunes. Um psicólogo relatou que muitos pacientes afirmam sentir mais angústia esperando uma mensagem que nunca chega do que enfrentando um término real. A ausência, hoje, pesa mais do que qualquer palavra amarga. Talvez porque a ausência abre espaço para infinitas interpretações, enquanto a verdade, por pior que seja, ao menos delimita o fim. E é justamente essa falta de contorno que nos deixa emocionalmente suspensos, como se vivêssemos entre parênteses. Em um mundo líquido, o silêncio se torna uma arma eficiente, porque não precisa ser explicado, nem defendido, nem justificado. Ele simplesmente dissolve o vínculo, como água escorrendo entre os dedos. Mas o mais impressionante é que, apesar de todo esse cenário frágil, continuamos tentando, continuamos nos aproximando, mesmo que com cautela. Continuamos desejando ser escolhidos por alguém que não nos trate como uma opção que se arrasta. Continuamos buscando um olhar que não desvie para uma tela iluminada a cada 5 segundos. A esperança persiste, talvez porque, em algum nível profundo, sabemos que o coração não foi feito para funcionar em modo descartável. Nenhuma teoria sociológica, por mais brilhante que seja, consegue apagar o fato de que somos criaturas conectivas. Precisamos do outro para lembrar quem somos. Precisamos do risco para descobrir que ainda estamos vivos. E ainda assim, há momentos em que a vida nos coloca diante de situações tão improváveis que nos fazem reconsiderar tudo. Uma mulher contou que, após anos se protegendo de qualquer envolvimento mais sério, conheceu alguém totalmente fora do padrão. Um senhor de 82 anos, morador da cidade onde ela trabalhava. Eles se encontravam todos os dias na padaria e ele sempre fazia a mesma pergunta. Você está cuidando de alguém, mas quem cuida de você? No começo ela achava apenas uma gentileza. Depois percebeu que era uma provocação. Ele dizia que viveu tempo demais para continuar entregando o coração com medo. E completava. O que é frágil não é o amor, é a gente, tentando sustentá-lo com mãos trêmulas.
Ela dizia que aquelas conversas tão simples tinham mais profundidade emocional do que qualquer diálogo que teve nos últimos anos. Às vezes, o inesperado não é espetacular, é apenas verdadeiro. Quando ouvimos histórias assim, percebemos que mesmo em meio à fluidez caótica do presente, ainda existe algo sólido, quase teimoso, insistindo para sobreviver. Talvez a grande surpresa seja justamente essa, a de que, apesar de todo o medo, continuamos capazes de criar laços que escapam da lógica do descarte. E talvez seja isso que a modernidade líquida nunca conseguiu antecipar completamente. A nossa obstinação em amar, mesmo quando tudo ao redor sugere que seria mais fácil desistir. Por mais que tentemos nos adaptar ao ritmo acelerado do mundo moderno, chega um momento em que algo dentro de nós começa a resistir. Não importa o quanto dominemos a linguagem dos contatinhos, a lógica das respostas rápidas ou a habilidade de desaparecer quando o vínculo parece exigir mais do que estamos dispostos a dar. Um dia, a própria vida nos coloca diante de uma virada inesperada, como se dissesse: agora você vai olhar com atenção. Às vezes essa virada chega na forma de uma perda, uma ausência ou até mesmo uma coincidência improvável. Outras vezes, aparece no instante exato em que estamos prestes a repetir os mesmos erros de sempre. E é nesses momentos que percebemos o quanto estávamos adormecidos dentro da rotina emocional líquida que construímos. Houve um caso que se tornou quase uma lenda entre alguns estudantes de filosofia. Uma jovem, acostumada a evitar relacionamentos sérios, conheceu alguém que parecia encaixar perfeitamente na fluidez emocional que ela tanto apreciava. Conversavam sem compromisso, saíam quando dava, nada era combinado, tudo era leve. Ela dizia que aquilo era perfeito porque não exigia nada, não prendia, não ameaçava sua liberdade. Mas um dia, sem aviso, ele desapareceu. Não houve conflito, não houve motivo, apenas sumiu como tantos outros. Só que, ao contrário das vezes anteriores, aquilo a abalou de um jeito diferente. Ela percebeu que estava sofrendo por alguém que, teoricamente, nunca deveria ter importância suficiente para causar dor. E foi nessa dor inesperada que ela percebeu algo essencial. A liquidez não a protegia, apenas mascarava o impacto real de vínculos que, mesmo frágeis, ainda tinham força suficiente para deixá-la quebrada. Foi então que ela fez algo raro. Procurou o rapaz. Não para exigir explicações, mas para entender a si mesma. Eles se encontraram no meio de uma praça movimentada, e ela se surpreendeu ao notar que ele também estava abalado. Ele disse que sumiu porque começou a sentir algo que não sabia lidar, e a leveza que eles tanto defendiam tinha começado a ganhar peso demais. E naquele instante, ela sentiu uma virada ainda mais profunda. Percebeu que ambos tinham sido vítimas da mesma lógica, acreditando que sentimentos reais eram perigosos demais para serem vividos. O encontro não terminou em reconciliação ou em reencontro amoroso, mas terminou em algo ainda mais significativo. Ela descobriu que o medo do compromisso não é uma armadura, é uma prisão. E ele descobriu que fugir não o tornava mais livre, apenas mais vazio. Aquela conversa transformou os dois, mesmo que nunca mais se vissem. Algumas histórias têm função, não continuidade. Em outro episódio, um homem relatou que sempre manteve seus relacionamentos numa distância confortável. Dizia que era melhor não criar expectativas, porque expectativas geram frustrações. Mas certo dia, ele recebeu uma mensagem de voz de uma antiga parceira, enviada por engano. Era uma gravação curta, apenas alguns segundos, mas continha uma frase que o deixou inquieto. Eu só queria que alguém tivesse ficado. Ele ouviu aquilo repetidas vezes, como se cada reprodução revelasse uma camada oculta de significado. Naquela mesma noite, percebeu que tinha sido, várias vezes, a pessoa que não ficou, que tinha ido embora antes mesmo de tentar, e tinha preferido a segurança da superfície à profundidade dos vínculos. Aquela mensagem, que nem era destinada a ele, tornou-se uma virada inesperada, quase uma denúncia silenciosa de todas as fugas acumuladas. Quando pensamos nessas histórias, percebemos que a fragilidade dos laços não significa ausência de impacto. Muito pelo contrário. Às vezes, quanto mais frágil a relação, mais abrupto e marcante é o seu rompimento. A modernidade líquida não suavizou nossas perdas, apenas as tornou silenciosas, discretas e por isso mesmo mais difíceis de nomear. Não há término, não há conversa, não há explicação.
Há apenas um vazio repentino que precisa ser interpretado. E interpretar o vazio exige coragem. Exige encarar não só a ausência do outro, mas a nossa própria participação na fluidez que torna tudo tão instável. É curioso perceber como, mesmo cercados de possibilidades, continuamos vivendo como se estivéssemos sempre um passo atrasados emocionalmente. Sempre com medo de sentir demais, de esperar demais, de oferecer demais. Vivemos como se qualquer entrega pudesse nos transformar em alvo. E, ao mesmo tempo, sofremos intensamente quando alguém nos trata com a mesma indiferença que, em outros momentos, oferecemos sem hesitar. Há um paradoxo que não conseguimos resolver. Queremos laços profundos, mas buscamos pessoas como quem busca produtos, acreditando que há sempre uma versão mais interessante nos aguardando logo após a próxima notificação. E é justamente nesse ponto que surge a tensão central dessa narrativa. Porque, ao contrário do que imaginamos, a verdadeira virada não acontece quando alguém vai embora, mas quando finalmente percebemos que estamos vivendo de forma reduzida. Estamos trocando intensidade por conveniência. Estamos economizando sentimentos como se pudéssemos acumulá-los para algum futuro hipotético. A revelação mais dura é entender que a liquidez não nos poupou da dor. Apenas nos tirou a capacidade de compreender por que estamos doendo. À medida que avançamos para o desfecho, surge uma pergunta inevitável. Até quando vamos aceitar relações que evaporam antes mesmo de ganhar forma? Até quando vamos nos orgulhar da nossa capacidade de não precisar de ninguém, quando no fundo tudo dentro de nós pede exatamente o contrário? Talvez a verdadeira reviravolta esteja prestes a acontecer, não lá fora, mas dentro do próprio espectador que ouve essa história. Porque no final das contas, a pergunta que resta é simples e urgente. O que você ainda está deixando escapar antes mesmo de permitir que exista? Há um instante em que tudo aquilo que discutimos até aqui retorna com força e se organiza dentro de nós como um espelho silencioso. É o momento em que finalmente percebemos que a modernidade líquida não é apenas um conceito sociológico ou uma metáfora filosófica. Ela é o ambiente onde nossos afetos tentam sobreviver todos os dias. Quando Bauman dizia que vivemos em um mundo de laços frágeis, ele não descrevia apenas a sociedade, mas também esse sentimento que carregamos de que tudo pode escorrer pelos dedos a qualquer momento. No fundo, não é o outro que nos escapa. Somos nós que escapamos de nós mesmos quando temos medo de sentir. E agora, no final desta jornada, surge a pergunta que não podemos mais adiar. Como viver relações que não derretam diante do primeiro sinal de incerteza? A verdade é que não existe resposta perfeita, mas existe um começo. E esse começo sempre passa pela coragem de assumir que vínculos só ganham consistência quando alguém decide ficar um pouco mais. Ficar quando o medo aparece. Ficar quando a dúvida tenta nos afastar. Ficar quando seria mais fácil desaparecer. Permanecer não significa aceitar dor ou abrir mão da liberdade, mas reconhecer que liberdade também é a capacidade de escolher aquilo que merece ser vivido com profundidade. Bauman diria que a liquidez dos tempos modernos não é um destino final, mas um retrato do que acontece quando evitamos responsabilidades afetivas. E ao entender isso, podemos fazer o movimento contrário, assumir o risco de nos tornarmos alguém que não se dissolve no primeiro conflito. A prática começa em pequenos gestos do cotidiano. Responder mensagens com sinceridade, mesmo quando sentimos medo. Dizer o que realmente queremos, ao invés de tentar adivinhar as expectativas do outro. Parar de alimentar relações que só existem na superfície. Escolher, pelo menos uma vez, dedicar tempo a alguém que também esteja disposto a fazer o mesmo. Não se trata de heroísmo, mas de coerência emocional. Cada vez que evitamos a profundidade para não sofrer, acabamos reforçando a ideia de que conexões verdadeiras são perigosas demais para serem vividas. E esse é o maior engano da modernidade líquida. A profundidade não nos enfraquece, ela nos organiza. Ela nos devolve ao eixo. Ela nos permite reconhecer o que buscamos e o que não aceitamos mais. Quando evitamos o compromisso, acabamos presos exatamente àquilo que tentamos evitar. A sensação de estar sempre sozinhos, mesmo cercados de pessoas. Criamos vínculos que começam e terminam tão rápido que nem temos tempo de entender o que realmente sentimos. E isso nos deixa mais confusos, mais ansiosos e, paradoxalmente, mais carentes.
O passo prático começa com uma decisão íntima: permitir que um vínculo verdadeiro exista. Isso não significa se apegar a qualquer pessoa, nem se entregar sem reflexão. Significa observar com mais presença. Quando alguém importa, percebemos sinais do que poderia se tornar. Mas esses sinais só se concretizam quando fazemos parte ativa do processo. E se for para cultivar algo real, precisamos aprender a escolher, ao invés de esperar que tudo aconteça sozinho. Relações não se constroem no piloto automático. Elas exigem atenção, honestidade, vulnerabilidade. 3 coisas que a liquidez tenta nos fazer esquecer. Também precisamos aprender a abandonar com dignidade aquilo que não tem intenção de permanecer. Não se trata de abandonar pessoas, mas de abandonar padrões emocionais que nos paralisam. Se você percebe que alguém só aparece quando é conveniente, que só responde quando está entediado, ou que só demonstra interesse quando tem medo de perder, isso não é vínculo, é distração. E distrações têm um custo alto, desperdiçam nosso tempo emocional. Ao escolher profundidade, inevitavelmente aprendemos a dizer não para tudo aquilo que é raso demais para nos sustentar. Essa é a parte que exige coragem, porque a modernidade líquida nos ensinou a aceitar migalhas emocionais como se fossem conquistas. Mas não são, e nunca foram. O que transforma nossa vida amorosa não é uma teoria, mas uma decisão prática e diária. Escolher uma única conversa para ser honesta. Escolher um único gesto para revelar afeto real. Escolher uma única pessoa para tratar com consistência. Escolher um único medo para enfrentar de frente. É assim que construímos relações menos líquidas. Não precisamos mudar o mundo inteiro. Só precisamos mudar uma atitude por vez. Quando fazemos isso, algo profundo acontece. Começamos a perceber que não somos tão frágeis quanto imaginávamos. E que vínculos verdadeiros são possíveis. Não porque o mundo mudou, mas porque nós mudamos dentro dele. Bauman acreditava que, em meio ao caos líquido, ainda existe a possibilidade de firmeza. Essa firmeza nasce quando entendemos que amar não é perder liberdade, mas reorganizá-la. Não é abrir mão de quem somos, mas expandir quem somos ao lado de alguém que também deseja crescer. No final, o verdadeiro antídoto contra a liquidez não é o controle, mas a presença. É estar onde dizemos que estamos. É sentir o que realmente sentimos. É não abandonar antes de tentar. E agora, depois de atravessar juntos todas essas camadas, fica um convite simples e poderoso. Que você observe sua vida amorosa com um pouco mais de profundidade a partir de hoje. Que permita vínculos reais. Que tenha coragem de ficar quando todo mundo ao seu redor só sabe ir embora. E, acima de tudo, que não aceite mais relações descartáveis quando você nasceu para viver algo que faça sentido. Se este vídeo tocou você de alguma forma, curta, comente, mesmo que anonimamente, se preferir, e se inscreva no canal. Isso me ajuda a continuar criando conteúdos que provoquem reflexão, força e transformação. Obrigado por ficar até aqui. Agora é você quem continua essa história.